científico não existe prefácio. No trabalho científico não existe prefácio, porque o trabalho científico ele é uma inovação. Então você tem ajuda em livros, tem ajuda em orientadores, mas é você que é escritor e autor. E hoje você tem também um facilitador, que é o hipertexto. O que é o hipertexto? É uma palavra nova que está aparecendo agora. O que vocês ouviram falar de hipertexto? O que é o hipertexto? Ó, tem texto, tem contexto, tem intertexto e tem a contextualização. Vocês já passaram por tudo isso e agora estão passando pelo hipertexto. Texto é tudo que está escrito, ó. Isso aqui é um texto, aquilo ali é um texto, tudo que estiver escrito, até uma palavra é um texto. Então tudo que estiver escrito é texto. Li, entendi, aprendi, eu estou no contexto. Esse contexto aqui era o que se chamava antes de interpretação. Agora não se chama mais interpretação, é contexto. Você vê que nos livros didáticos lá do Fundamental e Médio, você vê que tem escrito assim: conteúdo linguístico, contexto linguístico, contexto semântico, não é assim? Quem passou há pouco tempo pelo ensino médio? Texto é tudo que está escrito. Contexto é quando eu leio e entendo. Aí eu estou com contexto. Intertexto. Em teologia, você lê um livro sobre teologia sistemática do Paulson e depois você lê um livro de teologia sistemática do Tillich. São dois autores diferentes, mas ambos escrevem sobre teologia sistemática. Cada um com a sua versão e com o seu conhecimento. Mas pela leitura você vê claramente que o assunto é o mesmo. Os jornais não trazem vários assuntos diferentes? Se você pegar o Jornal Globo, Jornal Dia, Jornal Extra, Meia Hora, do mesmo dia, você vai ver que todos tratam dos mesmos assuntos, só que cada um na sua linguagem. Então isso é que é chamado de intertexto. São os textos interagindo um com o outro. E contextualização é quando você trabalha, é o que nós vamos fazer agora, ó. Você trabalha o texto e o contexto junto com o intertexto. Então esse texto aqui, ó, texto, tudo que está escrito aqui, ó. Contexto é o que nós vamos fazer a leitura e vamos entender. Intertexto, a autora está num texto de uma revista falando da área da psicologia. Então nós estamos interagindo com um dado da área da psicologia. Então nós estamos fazendo intertexto. Contextualização é o trabalho que você faz com o texto, que você busca com esse texto. E hipertexto, o que é? É o que está em moda, é modismo. O que é a palavra hiper? De grande extensão, né? Não posso nem chamar de grande, é grande extensão. É algo que vai além do grande ou do maior. Então esse hiper aqui, ó, significa maior extensão. E texto é tudo que está escrito. Então é um texto com a maior extensão, a maior dimensão. Que texto é esse? É o texto da internet. O texto da internet, aquele texto que você busca para estudos, para pesquisa, chama-se hipertexto. Por quê? Quando você vai pesquisar alguma coisa na internet, vocês já perceberam que você usa o texto na parte que você quer? Não é isso?
eu vou grifar e vou imprimir só aquele pedacinho do texto. Eu não posso fazer isso? Não posso. Eu não posso pegar um texto da internet daqui, passar, colar, copiar e passar para o meu material? Eu não posso pegar aquele texto, tirar a parte dali, pegar outro texto e interagir com aquele? Por isso é que se chama hipertexto. Por quê? Quando você está fazendo esse trabalho, você não vai poder fazer a mesma coisa com o livro, pode? Com livro físico você pode fazer isso? Não. Em relação ao hipertexto, o contrário de hipertexto é texto físico. Pode ser chamado de texto físico ou concreto. Que é o livro, que é esse texto aqui, ó. Eu posso pegar esse texto e começar a intervir nas palavras da autora? Não. Eu posso interpretá-lo, eu posso fazer um intertexto com outro texto, mas pegar o texto dela e deletar e colocar o outro texto aqui no meu, eu posso fazer isso? Não. Eu só posso fazer isso no hipertexto. Então, quando você estiver trabalhando um texto que você buscou na internet dessa forma, você está usando o hipertexto. Nesse caso, você, no hipertexto, você é coautor. Por que no hipertexto você é coautor? Por quê? Esse texto aqui, ó, é um texto físico, é um texto concreto, sedimentado, e aqui, ó, eu sou apenas leitor. Eu não vou interagir nas palavras da autora, eu vou procurar analisar as palavras da autora. Então, nesse caso, quando eu intervenho no texto, como acontece na internet, eu também sou coautor. Por que eu sou coautor? Porque eu faço do texto o que eu quero. Então, eu posso ser coautor. Agora, para esse tipo de texto, a leitura é não linear. Isto é, ela não obedece critérios. Os critérios são você que faz. Entenderam? Então a leitura não linear, ela não é uma leitura seguida. Você pode movimentar o texto da maneira que você achar melhor. As ferramentas te dão essa base. Agora, num texto como esse, num livro, você já não tem uma leitura não linear. Nesse texto, no livro, a leitura é linear. A leitura é sempre na horizontal. Entenderam? Já no texto via internet, você pode manipular esse texto. No texto físico ou concreto, você não pode manipular. Então, o tipo de leitura que você faz no texto via internet, ele é chamado de não linear, porque ele não segue a horizontal da leitura. Você mexe nele, você tira daqui, coloca ali, você traz outro texto e você vai embutir naquele ali. Quando o texto é físico ou concreto, você não tem como fazer isso, ele é totalmente linear. Entenderam ou não? Sim. Hoje, a pesquisa científica já aceita você buscar alguns parâmetros na internet. Antes não aceitava. Agora já aceita. E vocês vão verificar que existem sites próprios para isso, para qualquer pesquisa científica. Existem sites especializados para isso. Não é qualquer site que você vai entrar para buscar uma pesquisa. Quando você buscar, em qualquer trabalho que você faça, não é só no trabalho científico, o professor mandou fazer um trabalho, aí tem um determinado pedacinho do trabalho que você buscou na internet. Você pode usar na tua bibliografia da seguinte forma, ó. Você vai especificar o site, ó, você escreve assim, ó, disponibilizado vou botar aqui mais organizadinho. Você escreve assim lá na bibliografia, isso é para qualquer trabalho, disponibilizado no site. Aí você coloca aqui, faz a descrição do site
Agora, a maior importância, hora e data. Sem isso aqui, o seu site não tem valor nenhum. Por quê? Eu usei um site lá na internet que me favoreceu no meu trabalho em alguma parte. Aí lá na bibliografia eu vou especificar disponibilizado no site, aí você vai colocar o site, hora e data. Por que hora e data são dois elementos fundamentais quando você busca um site? Se você não colocar a data, a hora e a data, de repente esse site pode ter tido alguma modificação, aí o professor disse, olha, no site que você indicou aqui eu não achei bem isso não. Que site foi esse que você tirou isso? E quando você coloca a hora e data, não. Bom, a hora foi essa, a data foi essa, mudou então depois que a data diverge. Entendeu? Então quando você for fazer qualquer pesquisa para qualquer professor, quando eu fazendo um trabalho, aí você buscou um dado através da internet. Lá na bibliografia você vai escrever disponibilizado no site, aí você coloca a data, a hora e a data. Entendido? Alguma dúvida até aí? Tudo isso, para quem vê a primeira vez, parece assim um labirinto de informações, mas não é não. Vocês vão ver que tudo é uma questão de você buscar, estar sempre com esses valores, sempre aí em alta, não esquecer como se faz. Se você começar a fazer os teus trabalhos científicos, o teu trabalho do dia a dia que o professor pede, nessas bases, você não vai querer outra vida, porque é mais fácil. Você, por exemplo, o trabalho, todo trabalho, se você estruturar com as mesmas regras da BNT, se o professor disser assim para você, olha, o trabalho que você vai fazer do livro tal tem que ter as bases da BNT. Ele sabe que você já teve aula na área de TCC, ele pode te cobrar. A partir de agora, qualquer professor pode te cobrar o trabalho nas bases da BNT. Ele pode pedir a pesquisa de um livro e pedir para que você, ao elaborar o trabalho, você já use as bases da ABNT. Então, nós vamos começar a ver o texto. O poder do toque, temática, que é o assunto em geral. Quando você vê assim o poder do toque, você tem N sugestões, não tem? Olha o que a autora faz, ela lança o tema. Ela passa para você, num texto de letra diferenciada, isso acontece muito em jornal e revista também. Aqui é o tema, aqui realmente está o assunto que ela vai propor em relação a essa temática. Observem aí se não é isso. O poder do toque, você imagina várias coisas, não imagina? Aí o que ela faz? Ela passa para você o que tema ela vai tratar em relação a essa temática. Aí ela diz aqui, dar e receber contato físico, você já não sabe que toque é esse? Ó, ao dar e receber contato físico são experiências fundamentais para o desenvolvimento humano. Então o que você já sabe que ela vai ter que expor aqui? Sobre o contato de pessoa para pessoa. Eu já sei que toda a temática dela está desenvolvida neste tema. Assim é o trabalho científico. Você vai ter uma temática e você vai enfocar um tema daquela temática. Ainda mais teologia, que é muito ampla. Muito ampla. Então você vai, eu quero falar sobre a origem da igreja. Tá, eu quero falar sobre a origem da igreja. A origem da igreja protestante do Brasil. Você tem que começar de onde? Da historicidade. Todas as vezes que você for fazer uma pesquisa como essa, científica, você tem que partir da historicidade. Que historicidade é essa?
aonde isso começou? Foi aonde? Aonde que começou essa história da igreja? Na Idade Medieval? Antes ou depois de Cristo? O que houve? Quando foi? Então você disse a origem da igreja. Você disse que igreja é essa? Disse de onde é essa igreja? Não. Então a origem da igreja é a tua temática. Aí vamos supor que você vai especificar a origem da igreja protestante no Brasil. Então você tem que buscar na historicidade quando vieram para o Brasil as primeiras famílias que trouxeram essa vertente religiosa. Então você vai buscar nos livros a origem do protestantismo no Brasil. E aonde você vai buscar isso? Na historicidade, na história. Como começou? Como veio parar aqui no Brasil? Com os imigrantes? Aí você vai buscar toda uma história. Como veio, quem trouxe, quando trouxe. Para você centralizar quem vai ler o teu trabalho. Então, quando você busca na história um dado para dimensionar uma pesquisa científica, você, primeiro capítulo, historicidade. Porque aí você já vai começar quem lê o teu trabalho já vai saber que você está buscando a história da igreja, mas com o tema na igreja protestante. Suponhamos que você queira expor sobre a diversificação religiosa no Brasil, esse misticismo religioso brasileiro. O que você tem que buscar? Quem trouxe essa diversificação de religião para o Brasil? Quem trouxe essa diversificação de credos? Quais foram os primeiros a trazer essa diversificação para o Brasil? Os portugueses. Antes deles, quem é que esteve aqui no Brasil? O que a história diz pra gente? Contou a história da carochinha, né? Que Cabral errou a rota dos ventos e acabou no Brasil. Foi a única coisa que ele teve para explicar lá para Portugal porque que ele desviou o caminho. Não tinha a tecnologia que tem hoje. Quem levou a culpa? Os ventos. Mas foi o primeiro descobridor do Brasil, porque Portugal quis, né? Porque antes dele, quem é que passou por aqui? Lá na história do Brasil. Gente, eu aprendi isso há muitos anos e não esqueci. Hoje eu entendo. Quem veio antes de Cabral, que passou por aqui, lá do Nordeste, veio pelo Sul, foi até o Nordeste, voltou. Inclusive o nordestino tem um vocabulário lindo, maravilhoso. O nordestino não gosta de colocar nomes estrangeiros nos filhos. Por causa disso. Verdade. O nordestino fala bonito, lindo. Eu falar do nordestino é o mais lindo do Brasil. É lindíssimo, maravilhoso. Adoro. Não lembram? Foram os holandeses, gente. Os holandeses foram os primeiros a chegar aqui no Brasil. Só que eles não deixaram nada escrito, só passaram, fundaram lá uma colônia e foram embora. Não deixaram nada escrito. Lembram de Villegagnon? Nunca ouviram falar nesse nome? Que é isso, gente? Tanto que tem até uma ilha aí em homenagem a ele. Eles foram os primeiros a chegar ao Brasil. Só que eles, quando chegaram no Brasil, eles não deixaram nada escrito. Cabral, espertamente, levou lá o escrivão para ir contando a história para ele. Não é isso? Então, parte da historicidade. Por que há um tempo atrás a religião brasileira era somente, a mais divulgada era a religião católica? Por quê? Por quê? Quem descobriu o Brasil segundo a história? Os portugueses. Os portugueses, até hoje, agora nem tanto,
mas era um país extremamente católico, porque tinha proximidade com o Vaticano. É isso? Então, todo trabalho científico, ele parte de uma historicidade. Ah, mas eu não posso escrever história da igreja protestante? Você está fazendo um trabalho científico, então você tem que usar uma palavra mais acadêmica. A palavra mais acadêmica em relação à história é historicidade. Então, o teu primeiro capítulo do teu trabalho tem que ter uma historicidade, seja o assunto que for, tem história. Onde começou, quem começou, quais foram as vertentes desse início, até você chegar nos capítulos do teu trabalho. Como aconteceu, quem participou de todo esse trâmite para chegar aqui ao Brasil, e aí tem muita história para contar. Por isso que você tem que delimitar. Temática, a história das religiões no Brasil. Ora, veio tanta religião para o Brasil, então eu tenho que delimitar uma. Você não pode falar de todas. Só se fosse um trabalho científico por grupo, como eu já vi. Foram o pessoal que estava terminando esse ano, de outro Ibaderja aí, os professores orientadores colocaram, dividiram aquela turma que estava terminando em grupos, e cada grupo falou, explicou, fez o seu trabalho científico de uma religião. Um grupo falou sobre Umbanda, o outro falou sobre maçonaria, o outro falou sobre cristianismo, o outro falou sobre as vertentes protestantes do Brasil, o outro falou sobre o misticismo religioso da época dos escravos. E cada um, eu saí de lá aprendendo o que eu não sabia dessas religiões. Saí de lá assim feliz por aprender coisas que eu não sabia. E através desse tipo de trabalho você aprende muito. Como você aprende? Fazendo esse trabalho científico. Até aqui alguma dúvida? Olha só. Resumo. Introdução e conclusão. Apesar de este aqui ser o primeiro texto que aparece no teu trabalho científico, este aqui ser o segundo, este aqui ser o último, esses três são os últimos que você elabora. Por quê? Para você resumir, você precisa ter a base do trabalho, precisa? A base da temática, isso você desenvolve em cada capítulo. A introdução, você vai dizer como foi feito o trabalho, qual é o tema do teu trabalho, como você desenvolveu, que livros você usou. Também você só pode fazer isso depois que você desenvolver os capítulos. Conclusão, mais ainda. A conclusão é o último capítulo do teu trabalho. Então esses três elementos aqui, eles ficam por último. Primeiro eu vou buscar dividir o meu trabalho, vou buscar o assunto do meu trabalho e vou dividir em capítulos. Depois é que eu penso nisso aqui. E o sumário, esse então, é depois que você termina tudo. Para você saber em que página está o primeiro capítulo, em que página está o segundo. Entenderam? Então esses elementos aqui, ó, são os últimos que você produz nessa sequência, ó. Ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Nessa sequência aqui. Depois que o meu trabalho estiver pronto, eu já posso fazer o meu resumo. Resumo pronto, eu posso dizer como esse trabalho vai ser apresentado, o que ele contém. Depois parto para a conclusão, já terminei resumo, a conclusão nada mais é do que a junção disso aqui, ó. É você unir a apresentação do trabalho e o desenvolvimento dele, que vai estar aqui, ó, para você chegar na conclusão. Estão entendendo? Estão acompanhando? Mesmo?
E para você trabalhar mais de um livro, como é que eu vou buscar a bibliografia do assunto que eu estou trabalhando? Quem vai te passar essa bibliografia é de livro para livro. Então você busca lá um livro da origem da religião, a origem da religião, ou um livro de ciências da religião. Aí lá no final você vai ver que tem a bibliografia que o autor usou. A bibliografia que ele expõe ali é relacionada àquele assunto. E ele vai, ali como é que você vai saber quais foram os livros que ele usou que tem mais relevância com o assunto? Observa que no texto do autor, ele tem uma notinha de página aqui, ó. Quando ele usa um livro que ele acha relevante, ele cita até parte do livro. Ele cita até aquele recuo em tamanho 10, palavras do próprio autor. E aqui embaixo ele diz, ó, qual foi o livro, qual foi o autor, qual foi a página que ele tirou. E lá no final, e você vai ver que várias vezes ele cita aquele livro, aquele ou outros. E esses livros vão estar também na bibliografia. Então você já sabe que aqueles livros que ele cita na nota de página são importantes para aquele assunto. Aí você vai lá na bibliografia, olha a nota de página, vai lá na bibliografia, vê que livro é esse e procura ler alguma coisa desse livro. É um livro de relevância do autor para aquele assunto. E assim faz todo autor de livro científico. Já observaram isso? Alguém aí já pegou algum livro dessa área assim? Ele cita na nota de página, aí você vai ver que lá no final, na bibliografia, aquele livro vai constar ali. E detalhe, você vê que o autor coloca a bibliografia em ordem alfabética. Então ali você já vai separando quais os livros que você vai ter relevância com o teu assunto. Todo livro acadêmico traz a bibliografia no final do livro. Todas essas obras trazem essa parte. Aí você vai observando o que ele citou mais no livro dele. Se ele citou mais no livro dele, e às vezes, no prefácio, ele até cita qual foi o livro que ele teve como base, qual foi o livro que ele buscou para fazer aquele assunto. Então, olha só, você vai buscar um livro base sobre o assunto, não é isso? Esse livro base, livro base, academicamente se chama leitura primária. Esse livro que você busca, da onde você centralizou esse assunto, o livro que você leu ele todo, o livro primário tem que ser lido todo. Você leu o livro todo, você achou relevante aquele assunto, você quer pesquisar aquele assunto, você quer buscar, por que Marx tem tanto a ver com a filosofia, com a teologia, vai buscar por que ele tem essa relevância. Aí no livro que você for buscar, que vai ser a base do teu trabalho, vamos dizer que seja o esqueleto do teu trabalho, é chamado de leitura primária. Os outros que você usa para buscar elementos do teu assunto, outros livros pesquisados, vão se chamar leituras secundárias. Tem um livro que foi o livro base, que é a leitura primária. Aí os outros livros, revistas, jornais que você buscou, vão se chamar leituras secundárias. Pode ser, além dos livros, revistas acadêmicas, jornais, vamos dizer que você foi a um seminário, você foi a um fórum, você achou interessante que o palestrante passou para o público-alvo, aí você às vezes passa a apostila, aquela apostila é acadêmica, você vai ver a citação que ele vai fazer de livros pesquisados. Então, quando a leitura
Você tem o livro base, aquele livro que te levou ao assunto, é leitura primária. Aqueles livros que você buscou sobre o assunto, leituras secundárias.